Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live, que tem uma temática que é super importante. Hoje, no nosso país, eu acho que a Agência de Fomento FAPESP é uma das pioneiras, né, a exigir, né, que cada pesquisador, ao solicitar, né, encaminhar um projeto de pesquisa, solicitar recursos, necessita entregar um plano de gestão de dados e também ter os seus dados de pesquisa armazenados, né, e gerenciados durante todo o seu desenvolvimento da pesquisa. A FAPESP, ela lançou, junto com um conjunto de instituições de outras universidades, incluindo a Unesp, ao final de 2019, então é justamente neste período em que a Unesp disponibiliza em seu repositório institucional um espaço para que os pesquisadores possam armazenar tanto o seu plano de gestão de dados, como os seus dados de pesquisa. E é um pouco sobre isso que hoje nós vamos conversar na live de hoje. Eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos ao professor Carlos Roberto Grandini e à professora Paula, são membros aí da Comissão Permanente de Pesquisa. Então, aqui no MIT, nós temos membros das três comissões de cada uma das faculdades, da FEB, da FC, da FAAC de Bauru, e essa ideia, né, surgiu justamente de conversas entre eles e por dificuldades em relação à questão do plano de gestão de dados, que conversaram com a diretora da Biblioteca de Bauru, a Maite, que eu também agradeço, e com isso nós chamamos aí a Elizabeth, que é uma colega nossa da rede de bibliotecas, né, bibliotecária do campus de Marília. Bom, eu gostaria aqui de passar só alguns informes de como nós vamos gerenciar, então, essa live. Então, nós teremos a apresentação da Elizabeth, e aí, ao final, nós iremos abrir para as perguntas. Essas perguntas serão tanto dos membros aqui das CPPs, tá? E que poderão, então, abrir o microfone e fazer a sua pergunta, e, ao mesmo tempo, nós teremos a Luana, né, que trabalha também na equipe da Coordenadoria Geral de Bibliotecas, que estará fazendo essa curadoria das perguntas que estarão surgindo pelo YouTube. Peço para que vocês também aproveitem para que vocês pedir para que vocês se inscrevam no canal Unesp CGB, pois nós teremos outras lives, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes, que se caso não for possível dar conta de responder todas as perguntas, nós já estamos aqui já preparando para que essa live tenha parte 1, parte 2, parte 3, até que o assunto esteja confortável para todos, ok? Então, vocês podem fazer as perguntas pelo chat e a Luana ficará responsável para repassar essas perguntas para a Elizabeth. E tantos membros aqui de Bauru, da comunidade de Bauru, poderão abrir o microfone ao final da fala da Elizabeth. Ok? Então, eu vou agora apresentar a Elizabeth. Elizabeth Aguiar Monteiro é doutoranda e mestre em Ciência da Informação pela Unesp Campus de Marília, realizou doutorado sanduíche na Universidade Carlos III de Madrid. Ela é membro dos grupos de pesquisa Tecnologias de Acesso a Dados e Novas Tecnologias em Informação, também da Unesp. É bibliotecária do campus de Marília desde 2009, e ela pesquisa sobre dados de pesquisa, ciclo de vida dos dados, gestão de dados, plano de gestão de dados, repositórios de dados, direitos autorais de conjunto de dados, entre outras temáticas, todas relacionadas com o tema principal da live. Então,
Elizabeth, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceito o convite, esse desafio. Nossa comunidade, eu acho que eu posso dizer assim, está sedenta por informações, né? E eu tenho certeza que você conseguirá trabalhar esse assunto aí durante a sua fala com muita tranquilidade. Caso tenham perguntas, né, da nossa comunidade, que tanto a Elizabeth ou eu não tenhamos resposta nesse momento, vocês, por favor, deixem e-mails, tá? Para que a gente possa ir atrás dessa informação, então, fazendo contato com a própria professora Cláudia Bauser, da FAPESP, ou com algum outro especialista no assunto, ok? Então, eu desejo a todos aí uma ótima live. Elizabeth, sucesso. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Agradeço o professor Grandini, a professora Paula, a Maite, que fizeram o convite para poder conversar um pouco com a comunidade da Unesp sobre a temática. Então, como a Flávia falou, é uma temática que agora nos pegou, né, que agora está sendo solicitado para que nós, como pesquisadores, elaboremos esse plano de gestão de dados, mas nós vamos perceber que é um assunto que tem bastante conteúdo, mas que também é um assunto bem tranquilo. É um documento que nós vamos perceber a sua importância, mas também a sua simplicidade. Então, é um assunto novo, né, dentro do nosso contexto, mas é um assunto que nós vamos tentar aqui nessa live, como a Flávia falou, se precisar, nós fazemos outras também e vamos respondendo as dúvidas que vão surgindo da comunidade. Mas vocês vão perceber que ao longo da minha fala, eu vou tentar contextualizar tudo o que está ali em volta do plano de gestão de dados. A ideia não é esgotar o tema, justamente porque é um tema denso, tem muitos elementos que fazem parte desse sistema do plano de gestão de dados, mas é justamente para nós conversarmos um pouco e nos familiarizarmos com a temática. E aí, como a Flávia apresentou, é uma temática que eu venho pesquisando desde o meu mestrado em 2015, quando eu entrei e comecei a pesquisar sobre os repositórios de dados. Então, nós percebemos que é uma temática que no nível internacional já vem de alguns anos, de pelo menos uns 10 anos, já falando da questão do plano de gestão de dados, apresentando para as comunidades dentro do contexto das universidades. No contato que eu tive com as universidades e com seus repositórios, o plano de gestão de dados já estava presente em muitas delas, orientando a sua comunidade, as agências de fomento, solicitando esse documento. E agora, nós aqui temos que fazer também para poder atender as nossas agências de fomento. Eu vou começar a fazer a apresentação, só um minutinho. Ok, vou começar aqui. Então, a ideia hoje é falar sobre o plano de gestão de dados, apresentar uma ferramenta que é a DMP Tool, que a Unesp está afiliada, está indicando para poder utilizar na elaboração do plano de gestão de dados. É uma ferramenta tranquila também, a ideia é utilizar essa ferramenta justamente para auxiliar o pesquisador na elaboração do seu plano. Nós vamos perpassar também a questão da gestão de dados, porque nós vamos perceber que está alinhada, tanto a gestão alinhada com o plano de gestão de dados. Então, são formas que nós temos para poder atender as agências de fomento, mas também fazer as boas práticas científicas, estar dentro desse contexto que está sendo apresentado, para que nós possamos fazer uma melhor gestão dos conjuntos de dados, para poder compartilhar. E aí nós vamos conversar, então, sobre a contextualização. Eu vou fazer essa contextualização para nós podermos ver como que o plano de gestão de dados está alinhado à temática da ciência aberta, falar um pouco sobre os princípios FAIR, falar, então, da FAPESP, que são os aspectos que a FAPESP está propondo, né, está pondo para os pesquisadores e que está gerando tanta angústia e tantos desafios para muitos pesquisadores que não estão acostumados com essa temática, falarmos um pouquinho do repositório da Unesp, a gestão de dados, o plano de gestão, e depois entrarmos na ferramenta para ver como que é a sua dinâmica, como é que utiliza essa ferramenta.
Então, aqui, quando nós estamos falando da ciência aberta, é uma temática que já está há muitos anos presente no contexto da pesquisa. E que, inclusive, a FAPESP também já dissemina há muitos anos. Mas nós estávamos muito acostumados com os resultados das pesquisas, aquelas publicações tradicionais, né, de artigos, de livros, dos anais de eventos. E agora, quando nós estamos falando da ciência aberta, ela está englobando outros elementos. Então, tem a questão dos conjuntos de políticas e ações de disseminação do conhecimento, para que todos os resultados de pesquisa sejam acessíveis a todos, né, passíveis de reutilização e reprodução. E esse contexto de disseminação do conhecimento, de que seja acessível e passível de reutilização e de reprodução, tem os resultados de pesquisa dos quais nós já estamos acostumados e entrando também na agenda da ciência aberta, os dados, que é o que nós vamos direcionar a nossa fala, mas também as metodologias, os processos computacionais, enfim, todo esse processo, essas metodologias da pesquisa. Eu trago aqui esse guarda-chuva, nós vamos verificar quando se fala da ciência aberta, muitos pesquisadores, muito contexto na literatura apresenta esse guarda-chuva como sendo um guarda-chuva que abarca várias outras temáticas. Então, ela tem dentro da ciência aberta várias outras temáticas, desde o acesso aberto, então, o acesso aberto às publicações científicas, o acesso aberto aos dados, né, que é o direcionamento da nossa fala, deixar esses dados de uma forma aberta, também a questão das revisões para os pares abertos, ciência cidadã, códigos abertos, enfim, tem várias temáticas que nós estamos nos familiarizando dentro desse contexto da ciência aberta. Agora nós estamos pensando ela de uma forma que seja acessível e que nossos conjuntos de dados, aqueles conjuntos de dados que nós já estamos acostumados, eles sejam trabalhados, eles sejam feita uma gestão para que se alinhe no que a ciência aberta, na questão da gestão dos dados agora, para que eles sejam compartilhados. Então, é isso que nós vamos perceber e vamos enfatizar ao longo da apresentação, a questão de preparar esses conjuntos de dados para que eles sejam compartilhados. E aí eu trouxe só para ilustrar, para nós percebermos a dimensão que é esse contexto da ciência aberta. Tem esse grupo, esse Foster é um grupo que traz questões relacionadas à ciência aberta, as taxonomias, cursos, e eu mostro aqui como que está direcionado o que esse Foster mostra sobre a ciência aberta. Nós vamos perceber que são vários elementos que compõem, desde o acesso aberto, aos dados abertos, a pesquisa em si aberta, as políticas, enfim, um contexto grande com várias ramificações. E o plano de gestão de dados, ele está fazendo parte de todo esse contexto, ele é mais um dos elementos de todo esse contexto. E aí, nós destaco aqui o plano de gestão dentro dessas questões da gestão dos dados de pesquisa, assim como também tem as questões das políticas dessa gestão de dados, os serviços, os padrões, as ferramentas, e aí por isso que a ideia é trazer e apresentar essas ferramentas que nos auxilia tanto na elaboração do plano de gestão de dados, mas também nós vamos perceber que vai nos auxiliar na própria gestão dos nossos dados. Pensar essa gestão agora de uma forma que se alinha a todo esse contexto. E aí, só para ilustrar também, a ideia aqui não é esgotar o tema, não é ficar mostrando definições, mas sim para que nós possamos entender esse contexto. Então, quando se está falando desses dados de uma forma aberta, de disponibilizar esses dados para que outros pesquisadores possam reutilizar, nós estamos falando desses dados online, que sejam disponibilizados, que estejam gratuitos, disponíveis gratuitamente e acessíveis. E para isso, que outros pesquisadores possam usar esses dados, reutilizar ou distribuir. E aí um ponto importante aqui que eu gosto de destacar, que até a temática que eu pesquiso mais, né, que eu me aprofundo um pouco mais, é a questão de utilizar esses conjuntos de dados, mas esses conjuntos de dados também fazem parte dessa produção do próprio pesquisador e eles também devem ser citados quando eles forem utilizados, quando eles forem reutilizados. Então, até na definição dos dados abertos,
menciona, né, que esses dados devem ser usados, reutilizados, desde que a fonte de dados seja atribuída e compartilhada da mesma forma. E aí, aqui, nós também temos uma temática que, se nós ainda não ouvimos falar, nós vamos ouvir, né, cada vez mais apresentando na literatura, falando nas agências de fomento, que são os princípios FAIR. Aqui, esses princípios, a ideia é mostrar um pouco a dinâmica desses princípios para nos familiarizarmos em relação a ele, que são princípios que vão auxiliar para que esses conjuntos de dados, né, os nossos dados já estejam e já sejam preparados para que eles se tornem localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Tudo isso voltado para a gestão de dados. O que é isso, então? São princípios que foram discutidos por vários pesquisadores, a comunidade em geral, que veio falando desses princípios para poder trabalhar para que eles estejam disponibilizados. E, a partir desses princípios, ele foi publicado em 2016. Então, nós percebemos que são temáticas que já vêm sendo discutidas internacionalmente já faz alguns anos, e sendo gradativamente introduzida nas práticas da pesquisa, nas práticas dos pesquisadores, para que eles se interagem dessas temáticas e preparem seus conjuntos de dados para que eles atendam esses princípios. Mas aí nós vamos pensar, como eu, pesquisador, vou fazer todo esse trabalho, como que eu vou preparar esses conjuntos FAIR? Então, nós vamos perceber que, conforme nós estamos falando da gestão de dados aqui, conforme eu vou apresentando os requisitos para a elaboração do plano de gestão de dados, nós vamos perceber que nós já estamos trabalhando e alinhando a nossa gestão para atender esses princípios. Esses princípios, eles atendem, né, desde esses dados do contexto da pesquisa, eles atendem também a dinâmica que o pesquisador está fazendo na sua gestão de dados e também os próprios sistemas onde esses dados estarão disponibilizados, estarão armazenados. E aí, eu trago essa imagem aqui para nós percebermos os principais princípios dele, né? Então, são os 4 princípios que são encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. A partir disso, ele traz outros subprincípios, eles vão se subdividindo e mostrando e detalhando o que significa tudo isso. Então, nós vamos perceber que dentro do encontrável, nós temos os identificadores persistentes. Então, quando nós enviamos esses dados para um ambiente, por exemplo, os repositórios de dados, esses conjuntos de dados já recebem um identificador persistente. Até o próprio plano de gestão de dados também. Eu vou mostrar que ele também recebe um identificador. Quando fala de metadados, são aqueles dados que vão descrever os nossos conjuntos de dados. Então, ele precisa estar bem detalhado para que ele seja encontrável, porque nós percebemos que cada conjunto de dados tem a sua característica, são variadas e são bem diferentes daqueles resultados que nós já estamos acostumados. E aí vai depender muito de cada área, cada disciplina, cada conjunto de dados. Mas nós já estamos cientes que nós precisamos deixar essa descrição, essa representação dos conjuntos de dados detalhada para que seja mais fácil encontrar. E aí, claro, nós podemos disponibilizar nos repositórios de dados para que eles sejam armazenados, tratados, indexados nos repositórios de dados. Nós estamos falando também de acessível, então, se esses conjuntos de dados estão disponibilizados para a comunidade, estão armazenados e publicados, por exemplo, no repositório de dados, eles devem, né, estar acessíveis, porque os repositórios, eles já têm as questões dos padrões, dos protocolos preparados para ter essa indexação, para ter essa representação, para ter a interoperabilidade. E aí também essa questão da interoperabilidade com os vocabulários controlados, até o próprio vocabulário FAIR, que eles disponibilizam um vocabulário, e aí nós vamos falar também de metadados linkados, porque mesmo que os nossos conjuntos de dados ainda não possam estar liberados para a comunidade ter o acesso, pelo menos os metadados daqueles conjuntos de dados devem estar disponíveis, e nós vamos perceber qual é a importância de tudo isso. E tudo isso, disponibilização, tratamento, interoperabilidade, para que ele seja reutilizado.
né? E aí também há questões voltadas para as licenças. Nós vamos perceber que os dados, eles também podem estar sobre algumas licenças para que eles sejam reutilizados pelos outros pesquisadores. E aí, esses 4 princípios principais, eles subdividem nesses subprincípios. Aqui eu trago um pouquinho mais explanado, mas é isso que eu estou falando, né? Pensando a questão dos dados e dos metadados. Então, nós estamos falando de princípios para poder disponibilizar os nossos conjuntos de dados, mas também nós precisamos da importância dos metadados estarem visíveis, estarem disponíveis para que ele seja encontrável. Mesmo que o pesquisador, eu enfatizo, mesmo que o pesquisador, no primeiro momento, ainda não disponibilize o seu conjunto de dados, não abra o seu conjunto de dados para que toda a comunidade verifique e tenha acesso, pelo menos os metadados estarem disponíveis para poder ter visibilidade. Esses metadados disponibilizados, esses conjuntos de dados agora abertos e disponíveis para a comunidade, têm esse intuito também de trazer visibilidade para a pesquisa, visibilidade para o pesquisador, visibilidade para a sua instituição. Então, tem todo um trabalho já relacionado com isso, preparado para se trabalhar a questão do compartilhamento e reuso dos dados. E aí, claro, agora, né, como a Flávia mencionou, a FAPESP ela já vem solicitando o plano de gestão de dados nas suas chamadas. E aí nós vamos perceber que a FAPESP, ela já vem falando da questão da ciência aberta já há anos, já vem falando dessas boas práticas da gestão de dados já faz alguns anos, já veio falando, introduzindo gradativamente nas suas chamadas a solicitação do plano de gestão de dados e o metabuscador que eu vou mostrar também, que é o metabuscador que vem agregando os repositórios das instituições do Estado de São Paulo e algumas outras instituições. Esse aqui é o metabuscador da FAPESP, que foi inaugurado, né, conforme a Flávia falou. Então, a ideia aqui é reunir os dados de pesquisa das universidades do Estado de São Paulo. E esse site, o software e os repositórios, então, está seguindo a política de gestão de dados da FAPESP. Aqui nós temos as universidades públicas do Estado de São Paulo e outras também, como Embrapa, Sírio-Libanês, enfim, é um metabuscador onde nós temos a possibilidade de buscar os dados que estão armazenados nos repositórios das instituições. E aí também nós podemos entrar diretamente no repositório de cada uma delas. E nós, aqui da Unesp, nós temos o nosso repositório institucional, que já está preparado para receber esses conjuntos de dados. Por que, então, essa solicitação da FAPESP e a solicitação das agências de fomento? Então, de nível internacional, já vem solicitando o plano de gestão de dados, já vem solicitando que os conjuntos de dados já estejam disponibilizados publicamente. Então, a FAPESP vem seguindo isso, essa dinâmica da disponibilização dos dados, e aí a FAPESP orienta que os conjuntos de dados, eles sejam armazenados, sejam disponibilizados no repositório institucional, justamente porque o repositório institucional ele já está preparado para receber esses dados, ele tem padrões e protocolos já para trabalhar todos esses aspectos que eu estou apresentando. Então, a Unesp abriu o espaço para poder receber esses conjuntos de dados, tem 1 GB de espaço para cada pesquisador para poder armazenar os seus conjuntos de dados no repositório. Dependendo da pesquisa, pode ser que gere uma quantidade maior, né, necessite uma quantidade maior de espaço, e aí entre em contato com o pessoal do repositório, que aí eles vão ver os caminhos para poder dar mais espaço para os pesquisadores nesse repositório. E aí, quando nós estamos falando do repositório, da disponibilização desses conjuntos de dados no nosso repositório da Unesp, então nós já temos aqui do lado direito os docentes e pesquisadores fazendo o autoarquivamento. Então, quando nós entramos aqui no autoarquivamento dos pesquisadores, nós vamos entrar aqui, tá? E aí vai abrir a possibilidade, a aba, para poder fazer o arquivamento dos dados científicos e do próprio plano de gestão de dados. E nós vamos perceber o porquê da importância de ter esse plano de gestão de dados
também disponibilizados dentro do repositório, porque esses planos de gestão, como um documento, uma documentação de dados, eles vão auxiliar muito quem vai usar esses conjuntos de dados para poder ser interpretável. Então, nós vamos perceber como é que é. Então, o repositório da Unesp, ele já está recebendo os dados, os conjuntos de dados, os planos de gestão de dados da sua comunidade, que é a orientação da FAPESP, para que esses conjuntos de dados estejam disponibilizados no repositório institucional. Mesmo que o pesquisador ainda tenha seus conjuntos de dados no seu Drive, no seu computador, na sua página pessoal, a orientação é que eles estejam também disponibilizados dentro do repositório. E aí, aqui também, para ilustrar, nós, quando vamos fazer a pesquisa, então já aparece ali, dentro desses campos de busca, os dados de pesquisa. Então, já estamos recebendo esses conjuntos de dados. Dentro disso tudo, então, nessa contextualização, o plano de gestão ele faz parte de todo esse sistema, de todo esse ecossistema que está sendo preparado e que já está disponibilizado para a comunidade. Quando nós pensamos em plano de gestão, nós estamos falando de 3 elementos. O plano em si, que é essa ação sistematizada, essa ação para que seja alinhado com essas discussões da ciência aberta, que esteja alinhado com os princípios FAIR e com essa própria gestão para poder atingir o objetivo, né? Desde o objetivo final da pesquisa, o objetivo de atender os requisitos das agências de fomento, atingir os propósitos até do compartilhamento de dados. Nós estamos falando no plano de gestão de dados de uma gestão, então aquelas estratégias para planejar e organizar todos os aspectos relacionados aos dados. Então, aqui no plano de gestão de dados, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de planejamento, de organização de dados, e não da pesquisa. Então, o foco aqui agora são os dados, porque os dados estão tendo, e chamado, né, se nós formos olhar na literatura, os dados agora estão como protagonistas nesse ambiente da pesquisa, né, já está em holoforte, todos em cima dos dados, tanto pelas suas especificidades, mas pelo seu valor, o valor que tem esses conjuntos de dados para a comunidade, para a sociedade. E aí, pensando nessa gestão, dentro desse plano de gestão de dados, estamos pensando também em reduzir tempo e esforços, nós vamos ver ao longo da apresentação, e maximizar a produtividade, maximizar o conhecimento, o avanço na pesquisa. E os próprios dados, né? Os dados aqui podem ser tanto os dados brutos, como os dados processados ou com uma certa camada de análise. E aí nós estamos falando aqui no plano de gestão de dados, nesse foco dos dados digitais, dos dados no contexto digital, os dados como objeto digital, porque dependendo da pesquisa, dependendo da disciplina, dependendo do contexto do projeto, pode ser que sejam gerados, que sejam coletados dados físicos, né? Dados, por exemplo, como uma semente, como uma maquete, como tecidos humanos, enfim, aí vai ter uma variedade de dados, vai estar muito peculiar a disciplina e o projeto de pesquisa. Mas a partir do momento que nós temos esse dado físico, nós podemos também gerar, a partir desse dado físico, dados que vão para o contexto digital. Então, por exemplo, quando nós falamos e percebemos as pesquisas que foram elaboradas em relação ao Covid-19, então, alguns testes que foram feitos, eles coletavam o material físico via oral, né, ou via respiratória, coletava aquela amostra é um objeto físico, mas a partir daquela amostra, quando coloca no microscópio, gera uma imagem, quando vem as análises clínicas, enfim, todas as análises, as anotações, eles vão para o meio digital. Então, a partir desse momento do meio digital, esses conjuntos de dados podem e devem ser disponibilizados para a comunidade. Então, é bom a gente perceber aqui que o que nós estamos falando para essa disponibilização são esses dados, esses conjuntos de dados que são gerados em meio digital e que vai variar de acordo com as disciplinas, vai variar de acordo com os projetos, que então tem N tipos de dados. Então, nós vamos perceber que são aqueles que vão para o contexto digital, aquilo que nós podemos gerar também dentro do contexto digital.
E aí, falando um pouco dessa gestão de dados, então, como o plano de gestão de dados, ele também vem dessa própria gestão de dados, é tudo aquilo que o pesquisador já está acostumado, porque o pesquisador, ele já faz essa gestão de dados dentro do contexto do seu projeto, do contexto da sua pesquisa. O que está sendo solicitado agora é que essa gestão de dados se alinhe ao plano de gestão de dados, se alinhe ao contexto da ciência aberta, se alinhe aos princípios FAIR, para que esses dados sejam trabalhados, sejam organizados para a disponibilização, para o compartilhamento e que eles sejam compreensíveis por outros pesquisadores para a reutilização. Por isso, agora está se pensando essas estratégias, esses procedimentos, essas práticas da gestão dos dados, pensando também nos padrões que são apresentados para a comunidade, e aí vai variar também muito da disciplina, muito das áreas do conhecimento, mas nós estamos falando também de infraestrutura, porque muitas vezes o pesquisador, ele é individual, mas também muitas pesquisas são pesquisas colaborativas que envolvem outros pesquisadores ou outras instituições, então também está falando dessa infraestrutura. Toda essa gestão, então, com o intuito de coletar esses dados, de armazenar, de fazer a gestão desses dados, de disseminar, compartilhar, preservar. Claro, se nós estamos montando uma infraestrutura, se nós estamos montando os repositórios para poder receber esses conjuntos de dados, nós também vamos falar de preservação e curadoria, para que eles estejam disponibilizados ao longo do tempo, para que esses dados sejam reutilizados por outros pesquisadores ou pela comunidade em geral. Essa gestão também, ela tem o intuito de cumprir os requisitos acadêmicos, éticos e legais, então nós vamos falar ao longo da pesquisa que tem os aspectos legais também, que vamos precisar ter um pouco mais de atenção na hora dessa gestão e na hora do compartilhamento, e claro, falando da racionalização de recursos, porque uma vez feito já uma coleta de dados e ele disponibilizado para a comunidade, quando outro pesquisador precisa fazer uma pesquisa parecida ou próxima, ou mesmo que seja uma outra pesquisa, mas que ele tenha a possibilidade de utilizar aqueles dados que já foram coletados, ele vai utilizar, ele não vai precisar refazer essa coleta. Por isso que essa racionalização de recursos, recursos financeiros, recursos humanos também, partindo do reuso dos dados. E aí, a partir disso, dessa gestão, aqui eu mostro só a título de ilustração, porque nós falamos de ciclo de vida dos dados. E aí eu trago dois exemplos, para nós percebermos, nós vamos ver que na literatura aparecem diversos modelos de ciclo de vida dos dados. Aqui eu trago do professor Ricardo Santana, que é meu orientador no doutorado. Ele trabalha com o ciclo de vida dos dados dentro do contexto da ciência da informação. O professor Ricardo é professor da Unesp de Tupã também. E aí eu trago também esse ciclo de uma forma de representação diferente de dois professores e pesquisadores, que é do Saião e da professora Luana Salles, para nós entendermos um pouco sobre o que é esse ciclo de vida dos dados. Mas nós estamos falando aqui de ciclo de dados desde o planejamento da coleta daqueles dados, desde o planejamento do próprio projeto, passando por essa coleta, passando pela representação, pela preservação, pela análise, pela disponibilização e pensando em alguns aspectos, em alguns fatores, como a privacidade dos dados, né, quando nós estamos falando, por exemplo, de dados que são coletados, dados de pessoas, quando nós estamos falando da integração desses dados, quando nós estamos falando de qualidade de dados, claro que para que os dados sejam reutilizados, nós precisamos que esses dados tenham a qualidade, nós estamos falando dos direitos autorais, nós estamos falando de disseminação desses dados e a própria preservação. Então, aqui só para contextualizar, porque quando nós falamos de ciclo de vida dos dados, para nós pensarmos que é todo esse ciclo, desde a coleta até a reutilização. E aí, quando eu trago aqui os requisitos, eu trago os requisitos alinhados tanto na gestão dos dados, quanto no plano de gestão dos dados, porque ele vai permear os dois, a gestão e o plano de gestão. Esses requisitos não estão esgotados, mas aqui eu trago os principais requisitos para que nós possamos pensar na hora de elaborar o plano de gestão de dados, e principalmente na hora de nós fazermos a gestão dos nossos dados. Nós vamos falar, então, desde o planejamento, então já pensar aquele ciclo de vida dos dados,
planejar desde a coleta dos dados até a sua reutilização, claro, de acordo com o propósito da pesquisa, com o propósito do projeto. Aqui vai muito de projeto para projeto. Pensar na organização desses dados, então aqui nós estamos falando de dados e não do projeto em si, então nós vamos alinhar a organização desses conjuntos de dados com o fluxo de trabalho do projeto ou da equipe, pensando no pesquisador que trabalha sozinho, mas também naquele pesquisador que trabalha em grupo, com outros pesquisadores ou com outros laboratórios. Na hora da organização desses conjuntos de dados, nós também vamos pensar os formatos, que tipo de formatos que nós vamos utilizar, e aqui eu chamo a atenção também, porque se nós estamos falando de dados abertos, dados que sejam disponibilizados para que outros pesquisadores tenham acesso e possam reutilizar, então nós também podemos pensar sobre os formatos abertos, os formatos não proprietários, nome, o hardware, software, material de apoio, enfim, toda a organização dos nossos arquivos para que eles sejam também, na hora da disponibilização, sejam compreensíveis. A própria documentação, muitas pesquisas geram documentações, né, desde anotações de dicionários, de terminologias, enfim, anotações dos códigos e medidas que são utilizados. Então, toda essa documentação também vai junto com os conjuntos de dados. O próprio plano de gestão de dados, nós vamos perceber que já traz muito desses aspectos que estão sendo apresentados, então ele vai junto com o conjunto de dados para o repositório, porque ele vai auxiliar os profissionais que estão lá no repositório, os bibliotecários que vão fazer a descrição desses conjuntos de dados no repositório, e até o outro pesquisador ou a comunidade que vai reutilizar, porque ele também já mostra os aspectos dessa gestão de dados. E aí também estamos falando dos protocolos, dos cadernos de laboratório, códigos, as próprias declarações de direitos de uso, termos de consentimento livre e esclarecido, que eu vou abordar um pouquinho mais quando nós falarmos especificamente da ferramenta, né, do plano de gestão de dados, mas já pensando nessa documentação. Por quê? Nós estávamos muito acostumados, por exemplo, com o termo de consentimento livre e esclarecido, que os sujeitos das pesquisas autorizavam utilizar aqueles dados para aquela pesquisa. Agora nós temos que pensar que nós precisamos também de um consentimento para que esses dados sejam preservados, para que esses dados sejam disponibilizados nos repositórios de dados, por exemplo, e que esses dados possam ser reutilizados por outras pessoas. Então, já tem que se pensar na hora do termo esses aspectos. E aí, aqui, cada comitê de ética, cada instituição vai pensar a melhor forma de ter esses requisitos no seu consentimento livre e esclarecido. Se vai ser junto ou separado, a ideia é que seja separado, porque o sujeito da pesquisa, ele pode dar o consentimento para a sua pesquisa, mas ele pode não dar o consentimento para que esses dados sejam disponibilizados. Então, é interessante que esses termos sejam separados. A própria segurança dos dados, minimizando os riscos de perda, também pensando na compatibilidade de formatos, pensando no backup, no acesso, em senhas, enfim, principalmente quando estivermos falando de dados sensíveis, dados que não podem ser disponibilizados, então essas questões da segurança têm que ter um cuidado maior também de quem tem acesso, como que esses dados são transitados, né, se são enviados para o laboratório, por exemplo, se são enviados por outros pesquisadores, se estão compartilhados nos drives, então prestar atenção também nessas questões da segurança, pensarmos também os aspectos éticos e legais, então muitas das pesquisas envolvem dados pessoais, dados sensíveis, dados que podem ferir a confidencialidade ou a proteção da identidade, a própria questão da propriedade intelectual. Então, agora nós vamos pensar tudo isso nesse contexto dos dados, porque agora nós também vamos disponibilizar os conjuntos de dados e não mais só os resultados da pesquisa. Então, esses aspectos legais também nós temos que ter um pouco mais de cuidado na hora que nós estamos disponibilizando e compartilhando os nossos conjuntos de dados. Outro requisito também é o tempo, né? Desde tempo e recursos. Então, quando nós fazemos esse planejamento alinhado a esse contexto, já pensando na disponibilização e no compartilhamento dos dados, nós estamos falando em
em racionalizar o nosso tempo e esses recursos. E, claro, falando dos recursos das agências de fomento que estão financiando a pesquisa. Então, nós precisamos também planejar esses recursos. O próprio compartilhamento, então, estamos falando de tudo isso porque a ideia agora é que esses dados sejam compartilhados para que eles sejam reutilizados, para pensarmos também no avanço na ciência, no avanço do conhecimento, para maximização de investimentos e pensarmos também o compartilhamento do como, né? Como esses dados serão compartilhados. Quando esses dados serão compartilhados ao longo da pesquisa, conforme forem coletados, eles já serão disponibilizados ou não? Eles serão disponibilizados só depois que tiver a publicação da análise daqueles dados, a publicação científica da análise daqueles dados, ou não, só no final do projeto. Então, isso já deve ser pensado também, porque é um item que vai no plano de gestão de dados. O compartilhamento, com quem nós vamos compartilhar, né? A partir do momento que vamos colocar no repositório, ele vai ficar fechado ou ele vai ficar aberto, então vamos pensar em tudo isso na questão do compartilhamento. E o próprio depósito. O depósito vai desde os repositórios, então, preferível, então, quando nós estamos falando de FAPESP, a orientação é que seja disponibilizado no repositório institucional da universidade, mas também nós temos outros caminhos para poder publicar esses conjuntos de dados. Muitas disciplinas já têm os periódicos que, na hora que vai enviar o artigo, eles já solicitam o plano de gestão de dados, mas também já solicitam os próprios conjuntos de dados. Então, vai junto com o artigo para análise. Outros periódicos já estão preparados para publicar só os dados. Então, nós já estamos vendo toda uma estrutura que estão pensando em receber esses conjuntos de dados, em publicar esses conjuntos de dados, para que esses conjuntos de dados sejam reutilizados por outros pesquisadores. E aí, também pensando na hora do depósito, se nós vamos depositar os dados brutos ou os dados já com uma certa camada de análise. E aí vai muito do contexto do pesquisador, mas se nós estamos pensando em reutilização, é interessante, é importante que já tenha uma certa análise, porque de repente, do jeito que é coletado os dados, outros pesquisadores podem não entender e não conseguir reutilizar aqueles conjuntos de dados. E aí também os próprios repositórios, nós temos o nosso repositório institucional, mas nós também temos os repositórios temáticos, muitas disciplinas já têm repositórios direcionados para as temáticas deles. A visibilidade, então, a partir do momento que nós disponibilizamos os conjuntos de dados publicamente, nós estamos falando da visibilidade do pesquisador, da sua equipe, da instituição, né? Identificar, pensando na identificação desses conjuntos de dados, por isso que nós vamos pensar no planejamento, na documentação, na organização, no tratamento desses conjuntos de dados, para que eles sejam recuperados e citados, porque também temos estruturas e nós também temos ações voltadas para a citação dos dados. Então, nas boas práticas científicas, quando esses dados são reutilizados por outros pesquisadores, eles também devem ser citados, tá? A própria reutilização, aí vai com o item anterior da visibilidade, mas também pensando no impacto. Muitos periódicos já fazem a análise, as métricas do uso, né, das citações desses conjuntos de dados, os próprios recursos para outras coletas e a preservação, né, pensando na preservação daqueles conjuntos de dados. Então, quais dados serão preservados? Por quanto tempo esses dados serão preservados? E aí vai muito da própria característica dos conjuntos de dados, vai muito da política do repositório. Nós vamos preservar todos os dados que foram coletados? Tem algum dado daquele conjunto que pode ser descartado? Enfim, isso vai ser analisado pelo pesquisador, pela sua equipe, e ele que vai verificar quanto tempo e quais dados serão preservados. A ideia é que todos os dados sejam preservados, mas se, por exemplo, nós fizemos dentro da nossa coleta de dados, dados que já estão disponibilizados publicamente em outros sites, por exemplo, eu peguei dados do Ministério da Saúde, já está disponibilizado lá, então, de repente, esses
dados eu não preciso preservar, eu não preciso guardar, né? Porque eles já estão publicamente disponibilizados. Mas isso também deve constar, essa informação deve constar no plano de gestão de dados. E aí, então, tudo isso por quê? Nós estamos falando tudo isso para poder chegar no próprio plano de gestão de dados. Todos esses requisitos, eles estão permeando a gestão dos dados e o plano de gestão de dados. Nós vamos perceber que todos esses requisitos estão presentes no plano de gestão de dados. Esse plano de gestão de dados, ele é um documento, ele é um conjunto de instruções no quais os pesquisadores, ou aqueles que estão elaborando, vão fazer a descrição desses conjuntos de dados. Então, ele vai orientar todos aqueles que estão envolvidos com a gestão dos dados de pesquisa, desde o próprio pesquisador, da sua equipe, a partir do momento que esse plano de gestão de dados é enviado para o repositório, vai orientar os profissionais do repositório, quando esse plano de gestão de dados ele vai para a comunidade, vai orientar a comunidade que vai reutilizar os nossos conjuntos de dados. Então, ele é um documento simples, as agências de fomento pedem variando de 2 a 4 páginas, a FAPESP orienta que esses planos de gestão de dados tenham 2 páginas, então dentro disso tudo, nessas 2 páginas nós vamos falar dos dados, então nós vamos ser bem objetivos, bem sucintos e diretos naquilo que está sendo solicitado, então nós vamos ver como que essa ferramenta vai nos auxiliar disso. Esse plano de gestão de dados, ele vai descrever como os dados serão coletados durante o projeto e qual será o seu destino após o término da pesquisa, ou qual será o seu destino ao longo da pesquisa, se eles já serão disponibilizados conforme serão coletados ou só no final. Ele vai demandar uma preparação que envolve atividades em diferentes graus de formalidade, então vai depender muito das características dos conjuntos de dados, vai depender muito de cada tipo de pesquisa. Então, ele tem a sua formalidade, ele vai ter a sua extensão, então, dentro do contexto FAPESP, 2 páginas, sua periodicidade, metas e objetivos. Por que periodicidade? Porque esse plano de gestão de dados, ele é dinâmico, ele é um documento que é feito lá no planejamento, logo no início, ele já vai lá prevendo os dados que serão coletados e todo o ciclo de vida dos dados, mas ele deve ser atualizado conforme vai se andando no projeto, então ele é um documento dinâmico, ele é um documento vivo que sim, tem que ser atualizado. O seu desenvolvimento envolve as particularidades de cada área, então nós estamos falando de um documento que tem requisitos, que tem uma estrutura para se pensar, mas na hora da sua descrição vai depender muito da particularidade de cada disciplina, da particularidade de cada conjunto de dados. E ele, claro, auxilia em todo esse processo da gestão dos dados e atende os requisitos das agências de fomento. E aí o plano de gestão de dados, então, ele tem essas perguntas principais. Quais dados serão gerados? As agências de fomento, elas querem saber quais dados serão gerados, quais dados serão coletados pelo pesquisador. E, pensando lá no compartilhamento, na reutilização, como esses dados serão disponibilizados, né? Onde esses dados serão armazenados? Então, são as questões principais que vão nortear todos esses requisitos. A partir daí, nós estamos falando de dados para compartilhamento. Compartilhamento aberto para toda a comunidade. Compartilhamento para não só aqueles que fazem parte do contexto da nossa pesquisa, para aqueles que fazem parte das áreas correlatas, mas também que podem ser reutilizados para fins não previstos. Então, a qualidade dos dados é muito importante e o valor que os dados estão dentro desse contexto, porque os dados eles podem ser reutilizados por qualquer outro pesquisador, pela comunidade, para, enfim, fins não previstos, tá? E aí, eu trago aqui alguns aspectos dos benefícios dessa gestão e compartilhamento de dados, que vai desde as boas práticas dentro da pesquisa, potencializa o reuso, então se nós estamos tratando, trabalhando, pensando na qualidade, pensando na disponibilização, pensando na disseminação e visibilidade, nós estamos potencializando o reuso desses dados. Claro, a partir do momento que nós fazemos uma boa gestão e compartilhamos esses dados e outros pesquisadores entendem o conteúdo daqueles conjuntos de dados, nós vamos evitar duplicação na coleta e, quem sabe, até na análise dos dados.
dados. Promove a inovação, aumenta colaborações, porque outros pesquisadores conseguem identificar pesquisas semelhantes em outros lugares, então ele vai aumentar essas colaborações, aumenta a visibilidade, como eu já falei, maximiza o impacto da pesquisa, porque ele também está mostrando o que ele está fazendo, o pesquisador está mostrando o que ele está fazendo desde os seus conjuntos de dados, propicia a citação, o autor vai ganhar crédito pelos conjuntos de dados, porque eles estão publicados nos periódicos, eles estão disponibilizados nos repositórios, eles estão sendo reutilizados por outros pesquisadores. A própria gestão com essa documentação, porque vai documentar a proveniência dos dados, vai facilitar a integridade e qualidade daqueles conjuntos de dados, permite a validação dos resultados, porque ele está disponibilizando para ser validado até para a sua própria comunidade, seus pares, potencializa a transparência, contextualiza aqueles conjuntos de dados, linka outros recursos, então, quando se disponibiliza esses conjuntos de dados, sejam eles nos repositórios, sejam eles nos periódicos, você pode indicar e linkar todos os documentos que foram baseados naqueles conjuntos de dados, todos os resultados que estão disponíveis para a comunidade, vai fomentar o debate científico, a preservação e atende, claro, os requisitos das agências de fomento. E aí nós vamos falar dessa ferramenta. Essa é uma ferramenta, DMPTO, é uma ferramenta que auxilia os pesquisadores na elaboração do plano de dados. A ideia da ferramenta é facilitar na hora de escrever esse plano de gestão de dados, porque ele traz um checklist, ele traz questões para serem pensadas e orientações sobre aquelas questões, para que o pesquisador pense como que ele vai descrever. Então, nós vamos perceber que é uma ferramenta que ele tem vários elementos, mas esses elementos, eles são apresentados para que o pesquisador pense em relação àquilo que está sendo apresentado naquele elemento, para ver se atende às características do seu conjunto de dados. Ele vai ajudar também na gestão, nós vamos perceber que como ele traz essas orientações, já facilita para nós pensarmos desde lá do planejamento, da coleta dos nossos conjuntos de dados. Ele traz, então, as orientações dos financiadores, então ele está direcionado para mostrar e para trazer essas questões daquilo que as agências de fomento solicitam. Ele fornece esse guia, né, para a elaboração. Nós vamos ver que ele tem uma escrita colaborativa, então o pesquisador, ele pode escrever sozinho, mas ele também pode dar acesso para outras pessoas para poderem escrever junto com ele. Você pode compartilhar o plano de gestão publicamente, então ele também faz parte da documentação do pesquisador, ele também faz parte desse processo de pesquisa do próprio pesquisador, então nós vamos perceber que ele também pode ser citado se utilizado por outros pesquisadores. Nós podemos exportar em diferentes formatos, a própria questão da propriedade intelectual, e ele também recebe o identificador persistente, que isso foi um item que eles colocaram há pouco tempo, por isso que eu falei que são coisas dinâmicas, né? É um assunto dinâmico que vão aparecendo atualizações, que vão aparecendo coisas novas. Aqui, eu vou mostrar primeiro aqui, antes de entrar lá na página, para a gente conhecer a dinâmica dele. Então, quando nós estamos falando da ferramenta, ele traz esses requisitos, esses itens aparecem lá. Ele traz esses elementos e as orientações. E essas orientações não necessariamente vão atender a todas as características, ou todas as características dos conjuntos de dados serão atendidas por essas questões. Nós vamos entender por quê. Porque quando ele está falando assim, na sua estrutura, quando ele está falando do aspecto da coleta de dados, ele vai perguntar o básico, que é aquilo que nós já estamos falando. Quais dados serão coletados e como esses dados serão coletados? Então, aqui nós estamos falando que tipo de dado mesmo nós vamos coletar, se é áudio, se é imagem, se é texto, se é som, enfim, a sua variedade que tem dentro do nosso contexto. Como esses dados serão coletados, né? Vai usar algum tipo de ferramenta, algum tipo de software, e aqui nós vamos ser bem pontuais, nós vamos responder pontualmente as questões que são apresentadas. Formato, qual formato? Se é um formato de texto, de planilha, de imagem, enfim, nós vamos colocar.
Os formatos e softwares escolhidos também nós vamos pensar, permite o compartilhamento e o acesso a longo prazo, que é aquilo que eu falei na questão do software, né? Se são softwares livres, vão proporcionar para que outros consigam reutilizar? Quando está falando de documentação e metadados, qual é a documentação que vai junto com os conjuntos de dados, né? Tem muitos tipos de dados e muitas disciplinas que geram várias documentações, como os dicionários de dados, como lista de abreviaturas, listas de medidas, enfim. Quais são essas documentações que vão juntos com os conjuntos de dados, né? Quais informações são necessárias para que esses dados sejam lidos e interpretados por outros pesquisadores, né? Será utilizado um padrão de metadados? E aqui tem muitas áreas do conhecimento que utilizam padrões de metadados, ou a minha disciplina não utiliza, eu não conheço um padrão de metadados, mas eu vou depositar lá no repositório da Unesp e ele já tem metadados. Então, será utilizado um padrão de metadados? Será utilizado o padrão de metadados do repositório da Unesp. Ponto. Em uma linha eu já respondi, tá? Estou falando de ética e conformidade legal. Pensando, como eu já falei, no consentimento, agora também para a preservação, também para o compartilhamento de dados. Quando nós falamos também de identidade de participantes, como que vai preservar a identidade desses participantes? Como vai fazer com que os dados sensíveis não sejam disponibilizados? Vai usar alguma técnica de anonimização? O que vai ser utilizado, né? Quem é o proprietário daqueles conjuntos de dados? O pesquisador responsável pelo projeto, ele é o proprietário dos dados, então é importante mencionar isso também. Será aplicado algum tipo de licença para a reutilização desses conjuntos de dados? Tá? Há alguma restrição de reutilização desses dados? Como será o compartilhamento desses dados? Conforme eu falei no repositório, vai ficar um tempo embargado, vai ficar restrito, já pode ser disponível para toda a comunidade? Então, aqui são questões que nós vamos pensar. Frisando aqui, tem várias questões para ser respondidas, mas nem todas essas questões serão respondidas, porque vai depender muito das características dos nossos conjuntos de dados. Se eu não estou trabalhando com dados pessoais, dados confidenciais, dados sensíveis, dados de segredo industrial, enfim, não estou trabalhando com esses tipos de dados, então muitas dessas perguntas não precisam ser respondidas, tá? Então elas aparecem para que o pesquisador pense em relação a elas. Mas se suas características, as características dos conjuntos de dados não atendem a essas questões, elas não são respondidas. Quando nós estamos falando, então, de armazenamento, né? Como esses dados serão armazenados durante ou depois da pesquisa, então eu posso armazenar no meu Drive, eu posso armazenar no meu computador, eu posso armazenar no meu website? Pode, mas e aí? Né? E depois, o importante é que esses dados estejam disponibilizados no repositório institucional, no nosso caso, no repositório da Unesp. Como você vai gerenciar o acesso e a segurança desses dados, pensando naqueles dados que não podem ser disponibilizados e pensando na própria segurança, backup, aonde serão armazenados, onde serão, quem terá acesso às pastas do conteúdo, ao Drive, então nós vamos pensar todos esses aspectos do armazenamento. Se o pesquisador trabalha sozinho, ele é o responsável por tudo. Se ele trabalha em conjunto, ele deve nomear quem é responsável por cada uma dessas atividades. Quem vai ser responsável? É o pesquisador tal, pode colocar o nome, pelo backup dos dados. Quem vai ser o responsável, por exemplo, por sempre estar atualizando aqueles dados? É o pesquisador X. Tá? Então, aqui nós vamos nomear e nós vamos identificar cada um responsáveis por cada um desses aspectos. A seleção e a preservação, então, pensando naquilo que eu falei, né? Quais dados serão mantidos, quais dados serão compartilhados, então, se nós estamos lidando com aqueles dados lá pessoais, enfim, confidenciais, de patente, então, nós vamos colocar no plano de gestão quais serão disponibilizados e quais não serão disponibilizados, e vamos falar o motivo, né? Então,
não serão compartilhados porque tem dados pessoais, ou esses dados serão disponibilizados lá no repositório, mas serão anonimizados, ou esses dados não serão compartilhados até que saia a patente. Enfim, nós vamos explicar os motivos, tá? Se tem algum plano de preservação de longo prazo, se tem ou não e qual que é, ou se vai seguir o plano de preservação do próprio repositório. E aí, quais dados devem ser destruídos? Então, se eu tenho dados que precisam ter destruídos por causa de contratos ou por causa de regulamentos, enfim, vai depender muito de cada área. Então, eu também tenho que indicar isso no plano de gestão de dados. E quais dados podem ser usados por outras pesquisas ou para a própria pesquisa? Enfim, questões para nós pensarmos a respeito. E aí o compartilhamento dos dados, né? Nós estamos falando de tudo isso para que ele seja compartilhado, para que ele seja reutilizado, né? Como você vai compartilhar esses dados? A ideia é disponibilizar via repositório institucional. Mas se eu também pretendo publicar num periódico de dados, é importante que eu mencione aqui também. Serão necessárias restrições de compartilhamento, pensando nos aspectos éticos, né, os dados que serão compartilhados ou não, com quem você vai compartilhar esses dados, então eu vou compartilhar no repositório institucional, vai ficar tudo aberto para toda a comunidade, por quanto tempo você precisa de uso exclusivo, então aquilo que eu falei, se eu estou esperando sair uma patente, por exemplo, eu tenho uma previsão, então posso colocar uma previsão lá, né, descrever essa previsão no plano de gestão de dados, ou eu estou esperando uma publicação dos resultados finais da pesquisa ou dos resultados da análise daquele conjunto de dados, então eu vou prever um período para que aquele artigo seja publicado. Será necessário um acordo de compartilhamento, então pensando na questão, se nós publicarmos num periódico, se tem algum tipo de acordo, então nós vamos agora ter que ficar atento a esses aspectos também do compartilhamento, tá? Responsabilidades e recursos, então quem é responsável por cada atividade na gestão dos dados, quais recursos são necessários, se vai ter que ter algum tipo de treinamento adicional, algum tipo de hardware, software que precisa adicional, enfim, nós já vamos prever também lá no plano de gestão de dados essas responsabilidades e recursos para toda essa gestão. E aí, agora eu vou entrar na ferramenta. Então, todo esse aspecto eu apresento agora para que na hora que nós vamos para a ferramenta fica mais dinâmico. Lá eu tenho um exemplo de um plano de gestão de dados, um plano de gestão de dados com alguns aspectos para nós vermos como que funciona. Tá? E aí nós temos lá dentro da própria ferramenta diversos planos públicos que nós podemos visualizar e ver como é que foram feitos. Tá? Então, eu vou sair dessa tela agora para eu poder entrar lá na página do DMPTOL. Aí aqui, tá? Então, essa é a página do DMPTOL. Por aqui, nós conseguimos entrar aqui. Então, como nós somos da Unesp, a Unesp já está afiliada, nós vamos entrar, então, na nossa instituição, mas se nós não estivermos vinculados a nenhuma instituição ou às instituições que estejam lá no PMTTOL, nós podemos fazer um cadastro com o nosso e-mail pessoal, tá? Mas se nós estamos afiliados, nós vamos entrar e vamos colocar o Unesp. Ele aparece aqui, tá? É importante que nós da Unesp entremos com a nossa instituição. Quando nós vamos entrar, vai aparecer aquela página que nós estamos acostumados para colocar o e-mail institucional e a nossa senha. É o mesmo do sistema Unesp, o sistema da pós-graduação, o sistema do RH, é aquele mesmo que nós entramos em todo o sistema da Unesp, login e senha. E aí nós entramos lá no DMPTOL. Lembrando e enfatizando, o DMPTOL, ele traz esses vários aspectos, mas a ideia aqui é orientar a elaboração do plano de gestão de dados, facilitar o plano de gestão de dados, tá? Essa é a página inicial. Tá? Aqui estão os planos que eu já fiz. Se nós formos aqui para baixo, eu não vou, não vou descer aqui, porque como está filmando, aqui aparecem todos os planos dos pesquisadores da comunidade da Unesp, aqueles que disponibilizaram, né? Então, estão todos aqui. Aqui é a página inicial, aqui é o meu, onde aparecem todos os planos que eu fiz. Quando nós vamos criar um plano, nós vamos aqui criar um plano, ou aqui embaixo, tá? Então, eu vou
entrar aqui, ele vai mostrar essa tela principal. O DMPTOL, a gente consegue, apesar de nós colocarmos aqui, ele está em inglês e em português, as orientações, elas não aparecem em português, tá? Mas aqui a gente consegue colocar, então o título do projeto, aqui é interessante colocar o mesmo título lá do nosso projeto, quando nós vamos enviar para a agência financiadora. Aqui aparece a nossa instituição, nós entramos pela Unesp, então já aparece aqui. Se nós estamos com financiamento da FAPESP, nós vamos digitar aqui a FAPESP, tá? Para a gente poder colocar aqui, enfim, a instituição que for. Aqui é interessante que se a gente estiver fazendo só para simulação, como é o meu caso aqui, eu posso deixar clicado. Se nenhuma organização, então se eu não quero deixar vinculado com a Unesp, eu também posso clicar aqui e não deixar nenhuma instituição, tá? Então ele sai daqui da Unesp, ou se eu não tiver nenhum financiador, tá? E aí eu vou no criar plano, essa parte inicial, com as informações do plano. Quando eu crio o plano, eu vou entrar naquele, ele aparece aqui, ó, e depois eu vou entrar em um exemplo já pronto. Ele aparece isso daqui, tá? O título do projeto, como eu não coloquei nenhum título, ele colocou aqui para mim, eu posso colocar um breve resumo do meu projeto aqui, só para orientar. Essa informação não necessariamente precisa ser enviada para a agência de fomento, porque nós já temos o resumo lá no nosso projeto. Eu vou colocar a data inicial e final aqui, né, a previsão desse meu projeto que eu estou solicitando, o órgão financiador aqui, e aqui, desse lado direito aqui, nós temos aqui ó, uma seleção de instituições que fizeram um template. O que isso significa? O próprio DMPTOL, ele já aparece aqui como default o seu template. O que é isso? Aquelas orientações que eu mostrei. Mas tem instituições que, a partir do DMPTOL, selecionou alguma daquelas questões e deixou para sua comunidade e já ir direcionando. Isso vai variar muito para cada tipo de instituição, para cada área do conhecimento, porque, como eu falei na hora dos aspectos éticos e legais, pode ser que alguns daqueles itens, daqueles 7 itens, não estejam presentes nas pesquisas daquela instituição, tá? A Unesp, ela deixou o próprio template do DMPTOL, justamente pela sua variedade de cursos, de pesquisas, de temáticas. Então, deixou um todo para o pesquisador ir pensando quais que atendem as características. Mas nós podemos também ver aqui, ó, em lista completa. Nós vamos ver todas as instituições que fizeram template para a sua comunidade. Se nós selecionarmos uma delas, aparecem as orientações dela também, tá? E aí aqui a gente vai selecionar. Eu vou deixar apenas o próprio DMPTOL, que é o que a Unesp está disponibilizando para a gente entender. Depois de preenchidas essas informações, eu vou salvar, tá? Salvando, eu tenho que salvar cada parte, cada página que eu for fazendo, tá? E aí eu vou escrever o plano. Eu vou voltar, tá? Lá no meu painel, porque eu vou pegar um modelo pronto, porque fica mais rápido na hora de explicar. Eu tenho esse daqui público, ele está disponibilizado no DMPTOL, qualquer pessoa pode visualizar, e aí eu vou aqui em editar. Então, se eu já tenho o meu plano, como o meu plano e o plano de gestão de dados, ele é dinâmico, ele pode ser atualizado, eu vou aqui em editar. Todos aqueles aspectos que eu apresentei estão presentes aqui, tá? Então, aquela página inicial que eu já fiz lá no início, e aí eu vou aqui, ó, escrever o plano. Ele vai aparecer aqueles 7 itens dos quais eu falei. Tudo aquilo, aquelas questões estão aqui dentro, tá? Mas ali eu trouxe algumas para nós vermos a dinâmica da ferramenta. Então, nós vamos pensar sobre a coleta de dados, a documentação, os aspectos éticos, enfim, todos aqueles. Quando eu vou escrever o plano, eu vou colocar as informações que eu preciso no plano, eu vou clicar dentro de uma aba. Então, ele vai abrir para mim aquela aba para eu poder escrever,
tá? E aí, do lado aqui direito, ele faz aquelas questões, né? Ele faz diversas questões que nós vamos pensar em quais delas atende às características dos nossos dados. Lembrando que não necessariamente eu vou ter que responder todas, eu vou responder aquelas que cabem nas características dos meus conjuntos de dados. Então, ele faz as questões e ele traz as instruções para eu pensar a respeito para poder escrever. Tá? Aqui ele traz um texto e alguns recursos, tá? Se eu quiser colocar em negrito, em itálico, em tópico, ele traz alguns desses recursos. Aqui eu fiz um texto um pouquinho mais longo para nós percebermos o que pode ser colocado, mas lembrando que é bem objetivo. Então, quando ele fala assim, ó, quais dados serão coletados dados qualitativos, dados quantitativos. Como esses dados serão coletados? Por meio de entrevista, por meio de software tal, por meio do equipamento X, tá? Então, aqui a gente vai bem simples na resposta, lembrando que nós temos só 2 páginas quando nós falamos de FAPESP, tá? O meu caso, eu descrevi um pouquinho mais só para a gente perceber o que pode ser colocado, tá? Eu coloquei aqui que foi um questionário, falei como que eu fiz esse questionário, como que foi feito as entrevistas, né? Aqui pelo Skype. Aí ele pergunta de quantidade, eu falo dos vídeos, a quantidade do tamanho do arquivo, tá? Como que eu fiz as transcrições, enfim. Vou fazer isso daqui em 1, 2 linhas, tá? 3 linhas, sendo bem pontuais. Aqui eu não vou fazer, não vou citar ninguém, aqui eu não vou trazer referencial teórico, aqui eu vou ser pontual. Eu vou escrever, são esses dados, com esse software, com esse tamanho, com esse equipamento, tá? E aí eu preenchi aqui, eu dou salvar. E aí eu vou para o próximo. Tá salvando? E aí eu vou para o próximo, tá? Ele está salvando, está um pouquinho lento, mas ele está salvando, tá? E aí eu posso fechar aquela aba e eu vou para a próxima. Quando eu clico aqui em documentação e metadados, a mesma coisa. Ele traz algumas questões para eu pensar se atende, né? Se meus conjuntos de dados atendem essas questões. E aqui as orientações, para eu saber o que ele está falando quando ele pergunta essas questões. Tem aqui o do DCC, que é um outro template, é um checklist, mas aí a gente pode olhar tanto por ele quanto pelo próprio DMPTOL. Se eu clico aqui, ele aparece um pouquinho diferente, e aí ele vai me dar algumas diretrizes para poder responder aqui, tá? Então, eu coloquei questão de metadados de documentação. Eu falo que a minha documentação sobre indicadores, porque na minha pesquisa eu uso alguns elementos, e aí eu vou trazer uma documentação relacionada àqueles documentos, ou eu não tenho essa documentação, eu vou falar só do metadados. Quais metadados serão utilizados? Metadados do repositório da Unesp. Ponto. Uma coisa simples, em uma frase eu respondo a questão, tá? Fiz aqui as alterações, eu coloquei as informações que eu preciso aqui, eu vou me salvar também. E aí eu vou fazendo isso sucessivamente. Eu posso fechar aqui, tá? Cada um desses aspectos eu vou respondendo. Então, a questões éticas, aqui tem um pouquinho mais de texto, porque o meu envolve participantes da pesquisa. Então, eu tenho as perguntas, eu tenho as instruções. Se eu entrar aqui no template do DMPTOL, ele traz outras orientações e eu vou respondendo assim, né? Para poder. Isso daqui eu só introduzi, porque a gente pode fazer um comentário, mas não é necessário. Eu vou falar que o projeto foi enviado ao Comitê de Ética da Universidade, que a pesquisa tem o consentimento, isso é importante, livre e esclarecido, que as informações que podem envolver a identidade, então aqui eu estou falando quando eu tenho sujeitos da pesquisa, se eu vou falar que são anonimizados, tá? Se tem dados sensíveis, identificadores, então eles precisam ser anonimizados, se eu vou usar algum tipo de técnica, né? E se eu vou usar algum tipo de software para anonimização. Ponto. Aqui tem um pouco mais de texto só para nós visualizarmos o que pode ser colocado, mas aqui nós vamos ser bem pontuais também. Lembrando aqui, então, do template do DCC e do template do DMPTOL. Aqui nós temos as instruções e esses comentários. Se eu quiser fazer algum tipo de comentário para mim ou para os meus colaboradores na elaboração do plano, eu vou colocar aqui salvar, todos têm acesso
a esses comentários, até para eu me orientar também. E aí, vão respondendo as questões, ó, ele vai abrindo as abas e assim sucessivamente, tá? Todos eles abrem a mesma aba, por isso que ele é uma ferramenta muito intuitiva, porque ele é igual para todos os campos, ele traz questões para todos os campos e as orientações para todos os campos. E nós vamos ser muito pontuais na hora de responder, lembrando que nós temos 2 páginas para poder enviar para a FAPESP. Acabei de fazer o meu plano aqui, o que eu posso fazer? Eu posso finalizar aqui. Finalizando, eu falei lá nas características do DMP2 que eu posso deixar público, então a partir do momento que eu clico aqui, qualquer pessoa, mesmo que não tenha cadastro, mesmo que não seja afiliado a nenhuma instituição, ele tem acesso lá pela página inicial. Eu posso deixar só o pessoal da Unesp visualizar, então só quem entra com seu login e senha vê, ou eu posso deixar privado, porque eu ainda estou fazendo, elaborando, ainda não está tudo certinho com todas as informações que eu preciso, eu deixo fechado, né? Mas a ideia é deixar público. E aí eu salvo, tá? Esse meu aqui nessa informação, lembra que eu falei que os planos de gestão, eles recebem um identificador, ele recebe um DOI também, ó. Olha que interessante. Olha a importância de nós disponibilizarmos, de nós fazermos esse plano de gestão de dados, porque aqui ele já é localizável, nós já temos um identificador, ele já pode ser citado. Aqui nós podemos baixar, então nós elaboramos o nosso plano e nós vamos enviar para a FAPESP. Aqui nós temos o formato, pode ser em PDF, pode ser em DocX, enfim, vai depender muito das características, né, do que nós estamos descrevendo. As questões vão aparecer, essa capa com detalhe, e são aquele pequeno resumo, né, aquelas informações iniciais. Mesmo que eu tenha colocado lá na minha página inicial, eu não preciso liberar ele na hora de enviar para a FAPESP. Por quê? Porque nós já temos essa informação no nosso projeto. Mas eu quero que apareçam as questões. Se eu não respondi nenhuma questão, eu posso deixar aqui selecionado ou não, então ele não vai aparecer as questões que não foram respondidas e os outputs da pesquisa, que eu já vou mostrar o que é. E aí ele traz aqui algumas orientações, se a gente quiser manter o que já vem como padrão, mas nós também podemos ver aqui o tipo de letra, tamanho, enfim, as margens. Nós vamos fazer o download dele em PDF, e aí é um documento que nós vamos enviar para a agência de fomento, tá? Simples, o meu ele tem um pouquinho mais de página, porque eu trouxe um pouquinho mais de exemplo para nós vermos como é que pode ser preenchido, mas está aqui um documento simples em PDF, no máximo, pensando nas 2 páginas, tá? Aqui ele deu uma página em branco aqui, e é isso que eu vou mandar para a agência de fomento. Eu posso, como ele aparece esses espaços em brancos, isso é em todo documento PDF, ele vai aparecer aqueles espaços em brancos, eu posso colocar, por exemplo, aqui no doc, ele vai fazer o download e eu dou umas ajustadas nesses espaços em branco, para poder diminuir, né, para poder ficar nessas 2 páginas. Ele vai trazer as mesmas informações, só que no Word, tá? Aqui, vou habilitar, e aí ele aparece aqui para mim, tá? O documento, depois eu coloco em PDF. Eu posso mexer aqui só para diminuir esses espaços que a própria ferramenta dá, para poder atingir o propósito para as 2 páginas. Então, todas aquelas questões que eu respondi aparecem aqui. Lembrando que não necessariamente vou responder todas, eu vou responder só aquelas que estão dentro dos meus conjuntos de dados, das características dos meus conjuntos de dados, tá? Então, ficou aqui nas 2 páginas. Eu falei, aqui no meu plano, apareceu aqui no final, por aqui, esses outputs da pesquisa. Eu já posso colocar também no DMPTOL, que é aqui, ó, tá? Ele faz algumas questões, eu já coloquei um aqui, então, para a gente mostrar, para poder mostrar, né, para ficar até mais rápido, ele mostra aqui, ó, eu posso colocar que tipo de fluxo de trabalho, que tipo de produto que pode ser gerado, né, e ele dá as informações, se é audiovisual, data paper, enfim, vai depender das características dos conjuntos de dados, um título, tá? A descrição, se eu quiser colocar uma breve descrição, uma descrição do que vai aqui,
E aí ele traz informações sobre qual repositório, se eu quiser disponibilizar em algum repositório. Ele fala da licença também, eu posso colocar algum tipo de licença, então nós vamos colocar CC BY para que ele possa ser utilizado, reutilizado, compartilhado, enfim, a ideia, né, então, do compartilhamento, e eu vou salvar, tá? E aí ele vai aparecer lá. Uma outra informação que eu vou trazer aqui para vocês, que foi aquele identificador, né, que eu falei. Opa, tá um pouquinho mais lento. Tá? Quando nós vamos aqui, então eu fiz, então aqui, escrevi meu plano, coloquei informações do output, mas se eu não tiver nesse primeiro momento, eu posso colocar depois. Eu fiz o download e eu finalizei e deixei ele público, aberto, enfim, e ele apareceu o DOI aqui, tá? Quando nós vamos lá na página inicial que nós vemos os planos que estão públicos, ele vai aparecer lá na página, olha, o meu aparece aqui, e aparece o meu identificador, tá? Então, é importante a questão de deixar esse plano disponível publicamente, para que ele seja localizável, para que outras pessoas se interagem da pesquisa que eu estou desenvolvendo, tá? E olha como ele aparece. Então, quando um pesquisador, ele for entrar naquele identificador, vai aparecer assim para ele, vai trazer o título, vai trazer o meu e-mail, vai trazer o meu ORCID ou ORCID, né, depende da pronunciação, os detalhes do projeto. Olha aqui, ele aparece como que cita esse plano de gestão, então se um outro pesquisador se basear nesse plano para poder fazer o dele, por exemplo, quiser citar na sua publicação, enfim, tem a forma da citação, tá o número aqui do DOI dele, a descrição do projeto para as pessoas poderem se inteirar do que eu estou pesquisando e aquelas informações do output, tá? Então, é isso aqui do plano. Então, nós vamos perceber que a ferramenta ela está disponível para facilitar, tá? Por mais que ela tenha várias questões, mas aquelas questões é para a gente pensar o que vai ser colocado dentro do nosso plano de gestão de dados. Tá? Então, eu vou interromper aqui a minha apresentação e aí eu abro para as perguntas, passo para a Flávia, para as meninas, para que sejam feitas as perguntas. Tá? Então, eu vou interromper o meu compartilhamento. Flávia? Ou Maite? Pessoal? Olá, vamos às perguntas, então? Vocês estão me vendo? Eu interrompi a apresentação, consegue me ver? Sim, está ótimo. Vou fazer a primeira pergunta que apareceu ali no YouTube. Quem pergunta é Leonardo Dias. Gostaria de saber mais sobre os princípios éticos para a disponibilização dos dados e para o trabalho com esses dados abertos. Oi, Leonardo, obrigada pela pergunta. Essas questões éticas vão depender muito da sua área, muito da sua comunidade. Então, tem aqueles padrões, tem aqueles acordos, tem os protocolos, enfim. Se nós estivermos falando, por exemplo, da área médica, nós vamos pensar na própria regulamentação médica, e aí vai variar muito de acordo com a sua disciplina, com a sua comunidade. Mas se nós estamos falando de dados pessoais, nós vamos pensar que esses dados têm restrições para o compartilhamento. Então, quando nós formos disponibilizar os nossos conjuntos de dados publicamente, os dados que identificam a pessoa, aqueles dados que podem revelar a identidade do participante da pesquisa, esses dados devem ser ou anonimizados ou tirados daqueles conjuntos de dados. Então, eles não podem ser disponibilizados. Se você estiver falando, por exemplo, de dados que podem gerar por exemplo, patentes, também você vai ter que pensar quais dados serão disponibilizados, se uma parte daqueles dados ou se nenhum daqueles dados. O importante é você informar no plano de gestão de dados que esses dados não serão compartilhados ou dados, uma parte dos dados será compartilhada e aquelas que identifiquem os sujeitos das pesquisas serão anonimizados ou não estarão públicos. O importante é nós pensarmos agora que estamos lidando com dados
sensíveis, dados identificadores, dados semi-identificadores, e que esses dados nem sempre podem estar disponíveis para não revelar a identidade da pesquisa, não revelar a confidencialidade de alguma instituição, por exemplo, ou algum segredo comercial. Aí vai depender muito da área. Sim? Próxima. Flávio, eu queria fazer uma pergunta para a Beth. A Beth falou sobre o armazenamento de dados. Tá? Professor Grandini, aqui da FC de Bauru. Você falou 1 gigabyte por pesquisador no armazenamento. Isso significa, esse armazenamento é para o orientador, pesquisador, ou cada pós-graduando, por exemplo, tem esse 1 gigabyte também? Sim, o Giga, ele é voltado para toda a comunidade. Então, o orientador, o professor, ele vai ter seu espaço de 1 giga. E cada um dos seus orientandos também. Então, é para cada um da comunidade acadêmica da Unesp, é para cada um. Mesmo que o professor esteja trabalhando num projeto maior, por exemplo, e que desse projeto tem vários orientandos trabalhando, cada orientando vai ter, por exemplo, o seu plano de gestão de dados, ou os seus conjuntos de dados, e cada um vai ter o seu espaço dentro do repositório, é separado. Tá, e aí naquele espaço, colaboradores vão tá incluindo orientador e orientado, certo? Sim, pode colocar lá no plano de gestão quando trabalha em equipe, quando tem os colaboradores também, pode sim. Sim, professor? Beth, bom dia, tudo bem? É o professor Guarnete, de Bauru. Logo no final da sua apresentação, você mostra que é gerado um DOI, né? E toda vez que qualquer pesquisador clica aí usar o termo clicar, porque está mais fácil, né? Sim. Acesso a esse DOI, ele tem acesso à pesquisa? Não, não. Aqui na ferramenta nós estamos falando só do plano de gestão. Só aquele conteúdo lá de 2 páginas ou 3 páginas, né? Dependendo de qual agência nós estamos atendendo. Mas, por exemplo, nós fizemos um plano de gestão para a FAPESP, eu elaborei o meu plano de gestão. Quando eu disponibilizo a comunidade só tem acesso ao meu plano, ele não tem acesso aos meus dados. Tá? Os meus dados não são disponibilizados aqui na ferramenta, o plano de gestão. Tanto que nós temos lá a possibilidade de colocar o resumo, né? Se eu quiser descrever um pouco sobre o conjunto de dados, para que as pessoas também conheçam a minha pesquisa, eu posso, mas eles não vão ter acesso aos dados, só o meu plano de gestão de dados. Tá? E até isso. E aí, quando nós formos enviar os nossos conjuntos de dados para o repositório, nós vamos enviar o plano de gestão de dados também. Se no primeiro momento, depois de armazenado, os dados precisarem ficar restritos, seja por N situações, os metadados vão aparecer e eu posso deixar o meu plano também disponível, aberto lá no repositório, para que as pessoas entendam meus conjuntos de dados e entendam a minha pesquisa. Mas no DMP Tools é só o plano de gestão de dados, não entra o DOI para o plano de gestão de dados. É que tanto o plano de gestão de dados quanto os nossos conjuntos de dados que vão para o repositório recebem esses identificadores, então são coisas separadas. Legal. Okay? Obrigada, professor. Obrigado. Próxima. Bom Pessoal, dia, fique à vontade. Elizabeth. Bom dia, Elizabeth, tudo bem? Obrigada Obrigada pela sua palestra, foi muito informativa. Eu tenho uma dúvida com relação à licença para reutilização. Então, como é que funciona, por exemplo, né? Então, você vai publicar os seus dados numa revista, e a política das revistas ou dos journals é que você deixe, então, disponibilizado no repositório institucional os seus dados para que os pesquisadores tenham acesso, né? Como que vai funcionar essa licença de reutilização? Então, ou seja, envolvendo os direitos autorais da revista. Como é que funciona depois utilizar os meus dados, mas já estão publicados, né, com direitos, e aí como é que isso funciona?
Obrigada, professora Alô? Paula. Bem, Paula, Elizabeth, tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Eu só queria colocar uma observação, que essa pergunta, ela é parecida com a do João Carlos, que ele fez pelo YouTube. Que bom. Ele perguntou: os dados deveriam ser compartilhados a partir do momento em que o pesquisador já publicou os resultados da análise? Ele pergunta se o fato de ser compartilhado já garante a propriedade intelectual desses dados. Sim, obrigada, João, também pela pesquisa. Então, é assim, ó, nós temos que pensar assim, nós estamos pegando financiamento de uma agência e que está orientando, está conscientizando os pesquisadores para que os dados sejam compartilhados com outros, para que outros tenham acesso e outros possam reutilizar. Quando nós vamos mandar o nosso trabalho para uma revista, então nós vamos, como nós já fazemos, sempre quando nós vamos enviar um artigo, por exemplo, para um periódico, nós vamos analisar lá a política de direito autoral daquele periódico. E agora nós vamos ter que ter essa atenção, porque se o periódico ele pede os dados também, então nós vamos ver se não vai ter um choque de interesse. Por quê? Nós podemos estar enviando para uma revista de acesso aberto, e aí a revista de acesso aberto, ela pede os dados, ela pode disponibilizar os dados junto com o artigo, e a política dela pode permitir que esses dados também estejam disponibilizados no repositório de dados da Unesp, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa. Mas nós também podemos enviar para um periódico comercial que vai solicitar esses conjuntos de dados, que vai deixar lá no seu periódico, mas só quem paga para ter acesso que vai ver. Então, não vai estar aberto, ele vai estar lá disponível para quem paga a assinatura do periódico. E aí nós vamos analisar a política daquele periódico. Ele permite que os conjuntos de dados também estejam disponibilizados no repositório? Então, é importante ver isso, porque se nós mandamos para uma revista comercial, ela não permite que esses dados sejam disponibilizados publicamente no repositório. Mas aí eu pego e envio para o repositório e deixo lá aberto, eu vou ter problema com essa revista, por causa das questões dos direitos autorais. Então, vai depender de cada política, de cada periódico, cada um tem o seu regulamento, tem a sua política de direito autoral. Se nós estamos pensando já, prevendo que a minha área tem a tradição de mandar para determinados periódicos, esses periódicos são comerciais. Então, é importante eu colocar no meu plano de gestão de dados essa informação, que será enviado, o resultado da pesquisa será enviado, para um X, para o periódico X, e que esses dados podem não estar disponíveis. E aí nós vamos ter que ver isso daí com, por exemplo, a FAPESP, se, como a ideia é disponibilizar os conjuntos de dados, se eles podem ficar fechados porque estão numa revista comercial. E aí, se a Flávia tiver essa informação específica da FAPESP, Flávia, você me ajuda, por favor. Oi, Beth. Oi. Você quer terminar? Não, pode, e depois eu falar? Eu acho que há exemplo já do que nós já temos hoje no repositório institucional, 162 mil objetos depositados, né? Nós trabalhamos com coleta automática, ou seja, o que é isso? A gente vai até a Web of Science e coleta tudo que é de produção dos nossos docentes, né, e pesquisadores da universidade, fazemos isso na Scopus, enfim. E o que acontece? A gente vai lá e antes de fazer esse depósito, nós verificamos qual é a política da editora, porque muitos desses artigos, eles estão ainda num período de embargo, né, com embargo restrito. Então, o que a gente programa dentro do repositório, então, por exemplo, se é um artigo, sei lá, da Science, e ele está embargado por 3 anos, então nós fazemos tudo isso, deixamos certinho no repositório institucional, para só dar o acesso a esse material após o embargo. Então, a gente sempre respeita muito isso, né? A política editorial de cada revista, ok? Obrigada, Flávia. E também, professora Paula e o João, né, já respondendo e complementando. O importante também é, conforme eu falei,
todas as questões estão direcionadas para os dados e para os metadados. Então, se nós temos lá, enviamos para essa revista os conjuntos de dados e ele precisa de um período de embargo por causa da política editorial, e ele fala, vai ficar 1 ano, por exemplo, é importante que, mesmo que esses dados estejam lá, embargados na revista, que nós deixemos no repositório institucional os metadados. Lembra que eu falei da questão dos metadados? Porque se nós deixarmos no repositório, nós não vamos deixar o conjunto de dados aberto, né? Vai estar lá fechadinho, porque ele está respeitando o período de embargo do periódico. Mas ele está lá e seus metadados vão estar visíveis para toda a comunidade. Então, quando a comunidade fizer uma pesquisa sobre aquela temática, ou sobre o próprio, né, pesquisar pelo nome do pesquisador, ele vai ver que tem esses conjuntos de dados do pesquisador, e lá ele vai ver que está vinculado, que está linkado com outro periódico, então ele vai tentar chegar naquele periódico. Nós não vamos deixar os dados lá publicados abertamente para todo mundo, mas os metadados necessariamente estarão lá e devem estar abertos para poderem ser localizados, para poder ter essa visibilidade do pesquisador. Quando nós vamos compartilhar, então, é isso. Nós vamos pensar nas políticas editoriais, da onde nós estamos enviando os nossos conjuntos de dados e ver se não vai ter esse choque de interesse. Se precisar de um tempo de embargo, nós deixamos fechado. A partir do momento que não precisa ter esse período de embargo, que já pode disponibilizar publicamente, nós deixamos lá no repositório institucional aberto para que todos possam ter acesso. Então, sempre a gente vai analisar igual nós já fazemos. Cada periódico, quando nós vamos enviar, nós vamos ler a política editorial dele para ver o que está falando. E nós vamos colocar no plano de gestão de dados que os dados ficarão, por exemplo, se vai para uma determinada revista X e ela pede 1 ano de embargo, nós vamos colocar que os dados ficarão embargados por 1 ano, é uma previsão, né? E claro que essas informações, de repente, podem ser atualizadas, mas nós já estamos prevendo que os dados ficarão embargados por 1 ano, mas os metadados estarão disponíveis no repositório institucional da Unesp. É importante colocar essa informação lá no plano de gestão de dados para a agência. Luana, acredito que eu respondi, né, a do João? Pessoal, mais alguma? Oi? Luana. A Cláudia Barros perguntou como funciona a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, dos dados dos pesquisadores. E ela perguntou também como funcionará nos trabalhos antigos em repositórios institucionais. Oi, Cláudia. Bom, aí a questão da LGPD também ela está orientando, né? Então, ela está direcionando a questão desses dados pessoais. Então, nós vamos precisar também ver as questões da LGPD, da própria lei, para a gente poder alinhar isso daí com o compartilhamento de dados. Ela também está falando desses dados pessoais e também vai estar nessas próprias orientações do plano de gestão de dados, dessas questões éticas, da anonimização, da identificação do sujeito, desses dados identificadores, semi-identificadores, é a mesma coisa. Quando nós lidamos com dados pessoais, agora nós vamos precisar verificar tanto as normas, por exemplo, da minha área, se tem normas já específicas para ela, e pensarmos também na própria lei. Se nós estivermos falando de dados dos pesquisadores, aí depende muito do que você está colocando. Quando nós fazemos pesquisa, quando nós publicamos, disponibilizamos os dados, as nossas informações de identificação, né, de nome, instituição, o ORCID, enfim, isso daí é público. Né? Agora, eu não sei exatamente quando você fala do pesquisador, mas as informações, esse tipo de informação do pesquisador é público. Os sujeitos da pesquisa dele, que participaram da pesquisa dele, é que nós vamos ter que ter o cuidado e alinhar com o que a própria Lei de Proteção de Dados Pessoais fala. Então, nós vamos ter que visualizar isso sim, porque agora nós estamos também disponibilizando os dados, não só os resultados. Luana?
Oi, eu queria me desculpar, é o Cláudio, não é a Ai, Cláudia. desculpa então, é o Cláudio, perdão, Cláudio. E eu queria também dizer que tem muita gente aqui te elogiando, Beth, dizendo que você é muito didática, que Ai, que você bom. explica de uma forma muito clara. Ai, obrigada, pessoal. Que bom. É bom, é sempre bom ter o feedback, né? E a gente vai aprendendo também. É importante que vocês façam perguntas, porque cada palestra que a gente dá, cada interação dessa, eu aprendo também, né? Então é uma construção de conhecimento, né? Estou aprendendo também junto com vocês. O João Carlos, ele está perguntando sobre as teses depositadas no repositório que já tem dados dentro dessas teses. Ele perguntou se pode haver conflito com alguma revista cujos dados foram publicados. Conflitos, eu acredito que nesse sentido seja de alto plágio. Pode ser. João, o que. Bom, se eu entendi a sua pergunta, é assim: quando nós vamos fazer a tese, lá na tese, nós não colocamos exatamente a identificação dos participantes da nossa pesquisa, né? Lá na tese, nós já fazemos uma certa anonimização. Nós indicamos pseudônimos, colocamos pesquisador, entrevistado, e não os dados pessoais em si. Na nossa tese, se nós utilizamos algum instrumento, alguma ferramenta de coleta, né? Ah, fiz uma entrevista, eu coloco as perguntas e não as respostas em si, né? Vai depender muito, e aí eu estou falando no geral, vai muito da particularidade de cada área do conhecimento. Só que na tese, geralmente, não vão os dados em si, se ele está identificando os participantes da pesquisa. Se você já tem algumas informações na sua tese, e se você vai publicar esses resultados, né, uma parte desses resultados em um periódico, é a mesma coisa. Você vai verificar a política editorial do periódico para ver se a revista aceita a parte, né, o conteúdo da sua tese que já está disponibilizado publicamente. Então, se já está aberto, você vai verificar a política editorial para ver se aceita esse conteúdo. E também pode acontecer o inverso: quem está finalizando a tese, muitas vezes pede para o repositório um período para que essa tese fica fechada, para dar tempo de publicar e atender esse período de embargo do periódico. Também acontece o inverso, né? E isso daí, então, sempre vai ter que alinhar o que a política do repositório traz e o que a política editorial do periódico traz. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque geralmente nos trabalhos, né, a gente não traz os dados em si, se você estiver falando de participantes, né, de sujeitos, os dados em si. Se você trouxe alguns dados que não fala de pessoas, de sujeitos, de confidencialidade, enfim, mas você trouxe para o conteúdo, está lá no seu conteúdo da tese, e agora, se você for mandar para a revista, você vai ver se a revista aceita que esses dados já estão disponibilizados publicamente no repositório. Luana? Eu queria saber se alguém aqui do meeting, se algum dos pesquisadores gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo. Por favor, se manifestem. Sim, professor Emanuel de Bauru, parabéns pela apresentação também, realmente muito didática, né? Normalmente, quando a gente manda os projetos para a FAPESP, eu particularmente, a gente acaba mandando um projeto guarda-chuva, que a gente vai pedir um programa da temática ou um regular ali, né? E dentro dali vem vários subprojetos que acabam sendo as teses, as dissertações dos pesquisadores, né? E agora, com a exigência do plano de gestão, né, fica a minha dúvida. Então, eu vou ter o plano de gestão do projeto guarda-chuva, né? Mas aí, para cada subprojeto que for solicitado, seja um pós-doc, seja um doutorado ou um mestrado, vai ter que ter também plano de gestão à parte para ele, não pode utilizar do projeto guarda-chuva? Professor Manuel, sim, tem o projeto principal do professor, vamos dizer assim, né, do orientador. Ele vai fazer um plano porque ele vai submeter o projeto para o financiamento.
Mesmo que os orientandos, eles não peçam também o financiamento para a FAPESP, se ele já faz parte desse financiamento do projeto maior guarda-chuva, é importante que ele elabore o seu próprio plano de gestão, porque como um guarda-chuva, cada um vai ter uma ponta, né? Vai desenvolver uma linha daquele projeto maior. Então, a pesquisa dele, ele tem algo em comum, que é o projeto maior, mas ele vai se especializar, se focar numa determinada parte daquele projeto maior. Então, é importante ele fazer o seu próprio plano, porque mesmo que ele utilize os dados gerais desse projeto guarda-chuva, ele pode também coletar e gerar dados mais direcionados para a própria pesquisa dele. Então, ele também vai fazer o plano de gestão de dados. Se mesmo ele dentro desse projeto maior, que já tem o financiamento da FAPESP, ele também vai solicitar financiamento agora para o doutorado dele, por exemplo, para o pós-doc dele, ele também vai ter que mandar o plano de gestão de dados, mesmo que ele mencione que é desse projeto maior, mas ele vai coletar dados diferentes também na própria pesquisa dele, então ele tem que fazer. E lembrando, mesmo que ele não for pedir para a FAPESP bolsa específica só para ele, é importante ele elaborar o plano de gestão de dados, porque ele vai fazer parte da documentação de dados dele, é importante porque ele também vai deixar disponível lá na ferramenta, e outras pessoas vão poder ver o que ele está pesquisando, vai trazer essa questão da visibilidade também para a pesquisa dele, até para o próprio projeto maior, né, porque ele vai estar mostrando lá que faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento com o grupo dele. Então, o plano, ele traz também essa questão da visibilidade, né? Visibilidade para ele, para o professor orientador, para os dois projetos, né? Para o projeto dele específico e para o projeto dele maior. E quando esses dados forem para o repositório, ele vai enviar esse plano de gestão de dados para o repositório, porque também vai auxiliar para que outros pesquisadores entendam o conjunto de dados dele. Então, nós sempre vamos pensar para facilitar a reutilização, mas também para a visibilidade do pesquisador, do projeto dele, do projeto maior da sua equipe. Então, é importante, sim, elaborar. O mesmo raciocínio vale, então, para a disponibilização dos dados, então, lá no repositório? Isso, é isso mesmo, porque o projeto, né, por exemplo, o projeto do senhor, que é esse guarda-chuva, tem uma quantidade de conjuntos de dados que vão lá para o repositório. Quando um orientando que faz um pós-doc, ele vai coletar outros conjuntos de dados, ele vai ter o espaço dele no repositório também para colocar e disponibilizar lá aquele conjunto de dados específico do pós-doc dele. Mas ele também pode mencionar, e lembra que eu falei que a gente consegue linkar, mostrar quais são os resultados da pesquisa, ele vai mostrar quais são os resultados daquela pesquisa, onde ele está vinculado. Então, tem todo um sistema direcionado, até com essa questão dos metadados e dos identificadores persistentes e dos protocolos, por isso que eu falei da questão dos princípios FAIR, porque nessa dinâmica a gente já está atendendo isso, a gente já está trazendo a visibilidade, a gente já está deixando ele encontrável, interoperável, já está linkando para poder trazer essa visibilidade de toda essa pesquisa que faz parte, né, daquela temática, daqueles pesquisadores. Então, é importante, sim. Ok? Obrigada, professor. Luana? Olá, Elizabeth. Olá, Aqui é a professora Regilene, presidente da CPP FAAC. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco cerca de 2 horas, né? Aí, e o quanto nós percebemos do seu conhecimento e da importância desse trabalho. Então, quero agradecer em nome da FAAC, a Maite, a Flávia e a iniciativa do professor Grandini. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu sou da área de artes visuais, a gente então tem se aproximado bastante desse campo da gestão de dados, né? Dados, por vezes, de análises críticas de objetos que estão na rede, que estão já disponíveis, tem uma outra dinâmica, mas eu entendo que é algo já estabelecido, que né, a partir do qual a gente tem que realmente buscar atender, principalmente para a FAPESP. Então, quero te agradecer imensamente. Obrigada, foi muito elucidativo mesmo, nossa, assim, em detalhes, né, e deixando bastante aberto para que cada um de nós, a partir da sua área,
possa interagir com a ferramenta e, sobretudo, na produção do plano de gestão de dados. Então, muito obrigada, Elizabeth. Parabéns aí a vocês pelo trabalho, que é essencial na universidade, sobretudo na Unesp, para a gente manter nosso trabalho com as agências de fomento. Muito obrigada, viu? Obrigada, professora Regilene. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, e aquilo que eu falei, cada vez que eu transmito o conhecimento que eu tenho, eu também aprendo, então é uma via de mão dupla, né? E pensando na diversidade que tem dentro da nossa universidade, é importante mesmo nós pensarmos e vermos a questão da própria gestão de dados e do plano de gestão de dados, não como mais uma obrigação, como mais um trabalho, não, nós vemos a oportunidade que isso tudo vai nos levar para ter uma visibilidade, para a gente ter colaboração, para a gente ter recursos, para a gente poder compartilhar aquilo que nós fazemos. Então, eu agradeço também todos, né, de Bauru, os professor Grandini, as professoras, né, o pessoal que fez, justamente para a gente poder pensar esse ecossistema que nós estamos agora, né? E quando eu trago da questão da ferramenta, é isso mesmo. Então, quando a Flávia deixou lá e falou que, olha, o plano de gestão de dados, nós estamos seguindo o próprio template do DMPTO, é justamente para poder atender a diversidade que tem dentro da instituição, para a gente conseguir pensar o que aquilo ali atende para a gente. Então, eu fico bem contente de poder ver que o que eu estou trazendo está podendo servir, está muito claro para todo mundo, né? Isso é muito importante também. Flávia? Eu acho, Beth, muito obrigada. Eu acho que nós ainda temos algumas perguntas lá do YouTube. No entanto, nós havíamos nos programado, né, para finalizar agora dentro de poucos minutos. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, né, ao professor Grandini, à professora Paula, à Maite, diretora da Biblioteca de Bauru, né, pela ideia e iniciativa, né, de realizarmos essa live e poder compartilhar com toda a comunidade. As perguntas que estão lá, eu peço que, se as pessoas puderem deixar o seu e-mail para que a gente possa entrar em contato e responder. Eu também já notei que tem lá pedidos de lives para falar um pouco mais sobre o armazenamento do repositório, né, como funciona esse armazenamento dentro do repositório institucional. Então, com certeza, nós vamos preparar uma live específica para isso, tá? Eu acho também, eu gostaria de lembrar que no início, em janeiro deste ano, né, nós capacitamos 100 funcionários das equipes de biblioteca para apoiar os pesquisadores, os docentes, né, nessa elaboração do plano de gestão de dados, né, dos dados de pesquisa, da ciência aberta. Então, procurem as bibliotecas, né, esse assunto é novo para todos, então pode ser que a própria biblioteca local nem tenha resposta, mas nós já nos articulamos de irmos atrás de quem tem essa resposta, ok? Luana, eu não sei, eu acho que ainda faltam alguns minutos, eu não sei se você tinha alguma outra pergunta para colocar, ou se então nós já podemos encerrar aqui a nossa live. Flávia, eu queria agradecer a todos vocês pela iniciativa, antes de você encerrar rapidinho, e eu espero que realmente essa seja a primeira de várias, que a gente pôde dar um pontapé inicial, porque realmente a comunidade anseia esses treinamentos, e eu acho que é muito interessante que você, através da rede de bibliotecas, possa promover essas lives. Muito obrigado, Beth, valeu mesmo. Obrigada, professor. Sim, com certeza, né? E aí nós estamos falando de plano de gestão, mas também vem junto a própria gestão dos dados, que nós vamos ter que entender também, cada um dentro do seu contexto, mas sempre pensando assim, nós estamos trazendo a facilidade e a visibilidade para o pesquisador, para a para a nossa universidade. Então, nós temos que mostrar a riqueza que nós temos dentro da universidade, né? Que são os nossos pesquisadores, os nossos conteúdos, que são, sim, tem uma riqueza grande no contexto nacional, mas no contexto internacional, e nós temos que trazer essa visibilidade, porque nós desenvolvemos pesquisas de excelência. Então, é mais um caminho para a gente poder mostrar isso para o mundo, né? Então, vamos sim, vamos compartilhar, vamos mostrar, vamos
fazer, porque é importante para a gente fortalecer nós como Unesp, né? Nós somos, sim, uma universidade de qualidade, que geramos pesquisas de qualidade, nós temos, sim, que mostrar. E, através dos dados, nós estamos fazendo mais um caminho para essa visibilidade. Que bom. É muito importante o que você falou, principalmente depois do absurdo daquele editorial publicado pelo professor Krieger, ridículo, nos colocando como uma universidade de 5ª categoria. Tá? Então é muito importante a sua fala nesse sentido. Precisamos cada vez mais nos fazer visíveis. Isso mesmo, professor, tem que ser. Porque somos uma universidade que tem um valor e que geramos pesquisa de qualidade, sim, tem? Então, nós vamos divulgar. Inclusive, professor Grandini, eu acredito muito que esses avanços que a Unesp tem alcançado nos rankings, né? Os rankings, esses rankings internacionais, eles vão olhar justamente o quanto se tem de produção, né, dessas universidades em acesso aberto. Então, por isso, o pessoal das bibliotecas se dedica muito, né, nessa disponibilização para dar visibilidade para todo mundo, né, do que nós fazemos. Eu acho que eu interrompi o professor João, eu não sei se acho que ele queria falar. Não, eu gostaria de registrar os meus agradecimentos, né, e a brilhante explanação pela Elizabeth, que esse primeiro contato é novidade, tudo que é novo vai depender de várias oportunidades de discussões ainda, assim como já dito por vocês, né? A Flávia e ao professor Grandini e a Maíte também, a Luana, pelo suporte e por ter proporcionado aí essa live neste momento tão importante que nós estamos vivendo, né? Para cada vez mais nos tornar visível e minimizar um pouco essas críticas que elas surgem de repente do nada, né? Então, gostaria de registrar em nome da CPP, Comissão Permanente de Pesquisa, da FEB de Bauru, os nossos agradecimentos, tá ok? Muito obrigado. Obrigada, professor João. Só lembrar uma coisa, eu falei ao longo da pesquisa e vou enfatizar. A questão, quando nós publicamos os dados, esses dados também serão citados, eles também vão fazer parte das métricas, né? Então, é importante, sim, divulgar esses dados, publicar esses dados, para poder aumentar, sim, a quantidade de citação e entrar nesses rankings, sim, porque nós vamos perceber que, em nível internacional, esses dados são utilizados e o pesquisador que disponibiliza, ele consegue aumentar o ranking dele, porque ele é mais citado. Então, é importante, sim. Obrigada, professor. Bom, então, aí chegamos ao final. Eu peço também que, para as pessoas que tenham perguntas, encaminhem para o endereço acessoaberto@unesp.br. Eu deixei no YouTube vários links que a própria Elizabeth disponibilizou, tem o link do próprio repositório institucional, tem um link, a Unesp tem uma página de acesso aberto, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas no final do ano passado, a Unesp lançou a sua política de acesso aberto, então isso vocês podem ter outras informações também nessa página. Elizabeth, mais uma vez, muito obrigada, eu acho que você vai voltar com alguma temática próxima a essa, tá bom? Sim, então, fico disponível. Eu te agradeço imensamente. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, pessoal.